Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do clássico Grenal, o que pode acontecer, a projeção, as escalações. Será que eu tô preocupado com 3-0? Tô, mas calma que a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, o torcedor é maluco, né? Tá 3-0 pro Grêmio e eu tô nervoso sim. Sabe por que eu tô nervoso? Porque é uma vantagem tão grande, é um negócio tão positivo, que se acontece do Grêmio perder, cara, é um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro, do futebol gaúcho, é a maior virada de um clássico Grenal, de uma final de campeonato na história. Então, tudo isso até poderia me tranquilizar, né? Tipo assim, cara, então tem que acontecer uma hecatombe. Tem que acontecer algo muito incomum pro Grêmio perder esse título. Sim, mas vai que, o torcedor sempre pensa nisso, vai que bem na minha vez eu sirvo de exemplo. Sabe aquela história? Mas aí outras coisas me tranquilizam. Porque o torcedor, ele é meio maluco mesmo, né? Já vou falar do que me tranquiliza. Mas também me preocupa o fato de que um jogo de futebol e um clássico Grenal, ele tem potencialidades, né? Ainda mais quando você tem o histórico de um jogo anterior. E esse jogo anterior, ele carrega muita coisa para esse jogo seguinte. Não tem como. Jogadores do Grêmio que irritaram os jogadores do Inter. A torcida que tá mordida com o que aconteceu e já esgotou os ingressos, vai lotar o estádio, tentar empurrar o time para alguma coisa que a gente não sabe o que. Pode ser até uma vitória pela honra, ou, obviamente, alguns apostando numa possibilidade de virada. E para isso, você precisa fazer 3 ou 4 gols de diferença. É difícil. Mas era o mesmo Inter que estava rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro, precisava ganhar do Bragantino, depender de 2 resultados, e o Inter ganhou do Bragantino. E por 3-1, tomou um gol no final lá, mas estava fazendo 3-0. E o torcedor acreditou, o torcedor que foi ao Beira-Rio acreditou, e o Inter não caiu. E lá estava o Abel Braga, que já mobilizou a torcida, e ele tem tamanho para isso. O Pesolano disse que se pudesse jogava agora, né, na coletiva pós-jogo, porque ele ficou irritado com o Luiz Castro pegando ele pelo colarinho, com os problemas de arbitragem, que o Inter reclama muito, embora o Grêmio também tenha erros que tenham o prejudicado. O Grêmio jogou mais, o Grêmio aproveitou a vantagem numérica da expulsão do Bernabé e fez um 3-0 que poderia ter sido muito mais. E aí tem a provocação, tem uma letra do Amuso, tem o Monsalve provocando os caras, tem muita coisa que vai carregar para esse jogo. O Arthur, né, que teve aquele lance com o cotovelo no rosto do Borré, que os caras fizeram um banzé a semana toda. Vocês acham que os jogadores do Inter não vão querer tirar o Arthur do jogo de alguma maneira? E aí a arbitragem vira um componente. Porque o Daronco fez uma arbitragem horrorosa, péssima, com erros para os dois lados. Podemos citar aqui o que impacta mais ou menos, mas enfim, ele cometeu erros graves. E aí tem o Rafael Klein, que vai ser o árbitro. O Rafael Klein, ele vai estar pressionado. É um árbitro FIFA, talvez um dos melhores do Brasil, tudo bem, mas ele tem seus problemas também. E ele vai estar pressionado. Ele é um cara muito tranquilo, né? Mas ele vai estar pressionado por um estádio, pelos jogadores do Inter, por uma inconsciente lei da compensação, que pode acontecer, né? A gente não sabe. Então, sei lá, a gente pensa no pior cenário possível. Primeiro tempo, o Inter faz um gol cedo, o Grêmio tem um jogador expulso, o Inter ganha um pênalti, ganha sentido pênalti que acontece mesmo, porque vai tentar uma blitz, vai tentar preencher a área do Grêmio, porque eles precisam do resultado. Tudo isso me preocupa, porque a aleatoriedade que apareceu no primeiro Grenal, e apareceu, mesmo que construída, foi um contra-ataque que o Grêmio construiu, e já tinha construído alguns contra-ataques, mas ali naquele ocorre a expulsão, e a expulsão muda o jogo. Então, independentemente da forma, sei lá, um jogador do Grêmio entra na pilha, acaba expulso no primeiro tempo. Muda o jogo também. Não estou dizendo que o Inter conseguiria automaticamente fazer 3 ou 4 gols por conta disso, mas muda o jogo. Se termina o primeiro tempo 2-0 para o Inter, é um gol. É um segundo tempo inteiro para fazer um gol e levar para pênaltis. Então parece impossível, mas quando a gente destrincha 90 minutos, é muito tempo, gente. É muito tempo para muita coisa acontecer. Mas vamos lá. Falei só de coisa ruim, né? Volta. Do outro lado tem o Grêmio. E essa é a minha esperança, ao mesmo tempo.
O Grêmio vinha em evolução. O jogo contra o Botafogo, aí tomou uma taca do São Paulo, jogou mal. Mas algumas figuras foram saindo do time. O Edenilson, o Cristaldo, o Dodi, do time titular especificamente. E o Luiz Castro foi apostando em mudanças, especialmente daquele primeiro Grenal, desse jogo contra o São Paulo, do jogo contra o São José pelo Campeonato Gaúcho. O Thiago Volpe também foi embora, que eu acho até que poderia ter ficado, mas enfim, o Grêmio contratou o Everton, que aí acho que é um goleiro de uma outra envergadura, um outro histórico, um outro nível, tá tudo certo. O Pavon foi inventado de lateral direito e tem jogado muito bem. Os meninos na defesa, o Vieri e o Gustavo Martins. O Marlon voltando a jogar o futebol do ano passado, o Arthur também. Noriega à frente da defesa, é uma diferença em relação ao primeiro clássico, inclusive. O Monsalve no meio, que até não foi tão bem no primeiro Grenal, mas é um cara que, por exemplo, fez a ligação pro Amuso no lance da expulsão do Bernabé. Então, cara, aquela é uma ligação difícil, porque ela é rápida, né? O Bruno Gomes chuta a bola na barreira, o Carlos Vinícius faz o pivô, rouba a bola sobra pro Monsalve, ele já liga o Amuso. E aquele passe ali, se você não acerta, e é um passe com o cara do Inter já dando uma machadada nele. Se ele erra aquele passe ali, ele não liga o contra-ataque. Então ele é um meia que com a bola no pé, você tem mais assertividade nos movimentos. E aí você tem um Amuso jogando uma enormidade, ainda mais nessa característica. Você tem um enamorado que cresceu muito e insistência do Luiz Castro, e tem um centroavante que sabe o que fazer na hora que a bola chega. O Grêmio tem um time também. Então, o Inter pode fazer 2-0 no primeiro tempo, o Grêmio pode ter jogador expulso, o Inter pode ter um pênalti ao seu favor, o Inter vai fazer uma blitz, o Inter vai em busca, tem o estádio, tudo isso é verdade. Mas do outro lado tem um time que evoluiu, que fez um ótimo clássico Grenal, apesar das circunstâncias, o Grêmio se aproveitou delas. E eu já vi muitas vezes o Grêmio ter circunstâncias favoráveis e não aproveitá-las. Dessa vez o Grêmio aproveitou. Então, mesmo que a aleatoriedade se faça presente no Beira-Rio, eu aposto que o Grêmio consiga driblá-las pela inteligência do Luiz Castro, que tem 3 gols a favor. Então, se ele toma um, ele ainda tem como corrigir a rota. Se ele toma um segundo, ele ainda tem como corrigir a rota. E se ele toma um terceiro, bom, eu espero que se ele toma um terceiro, ele tenha feito pelo menos 1 ou 2. E é isso, o Inter toma gol todos os jogos, praticamente. Então, o próprio Grenal, que o Inter amassou, foi 4-2. O Grêmio fez 2 gols e era um Grêmio muito inferior a esse. Então, dependendo da estratégia do Luiz Castro, o Grêmio pode fazer gols no Inter. O Grêmio pode ganhar, inclusive, de novo o Grenal. Porque o Inter vai pressionar. O Grêmio se defendeu muito bem, mesmo que tenha um jogador a mais, mas se defendeu muito bem no primeiro Grenal. Vai precisar se defender mais ainda, porque o Inter vai atacar. Só que o jogo é feito de ataques e contra-ataques. E os espaços que o Inter irá oferecer, o Grêmio pode aproveitar. Porque tem enamorado, porque tem Amuso, porque tem TT, porque tem o William, independentemente de quem ele coloque no jogo, independente do primeiro ou do segundo tempo, tem como explorar todos esses espaços. E o Inter não tem o Bernabé, que eu acho até que é um reforço, né? Porque ele vem muito mal. E aí ele pode usar o Vitor Gabriel como um zagueiro pelo lado esquerdo, mas a tendência é que seja o Aguirre, lateral direito, improvisado na esquerda, que é um jogador muito mediano. Na direita tem o Bruno Gomes, e aí ele tem a dupla de zaga com o Mercado e o Félix Torres. O meio de campo com o Ronaldo, Paulinho Paula, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e Borré. Esse deve ser o time. Se ele não inventar a roda, né? Botar o menino Alex lá, improvisado na lateral, fazer um sistema de 3 zagueiros com o Vitor Gabriel por ali e abrir 2 pontas, tirar um dos volantes para colocar 2 centroavantes, o Borré e o Alejandro. Ele tem essas possibilidades e ele precisa fazer algo diferente para buscar o resultado. Agora, se ele for mais pro convencional, é porque ele vai tentar sobreviver. Ele vai tentar ganhar o jogo e jogar pela honra e sair do estádio meio que para continuar vivo no seu trabalho na sequência do Campeonato Brasileiro. Talvez seja esse o objetivo. Agora, se ele tentar uma loucura, é porque aí ele vai tentar o tudo ou nada. O campeonato já está perdido, vou tentar alguma loucura aqui para fazer 1, 2 gols no primeiro tempo e transformar o ambiente do estádio. É o que eu acho que o Inter vai fazer. Por outro lado, o Grêmio tem que ser inteligente. Não acho que o Grêmio tem que ficar se defendendo, mas também acho que o Grêmio não precisa se expor. Ele pode se expor em determinados momentos. Quando ele perceber que o Inter baixou uma rotação e tal, que essa bola entre linha está circulando um pouco mais, é roubar essa bola e tentar fazer o gol, porque aí você mata o campeonato. O Grêmio fazendo 1 gol no Beira-Rio mata o campeonato praticamente. O Inter tem que fazer 4 para levar para pênaltis. Então os 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais, imagino eu, serão de uma blitz colorada.
Só que até esses 20 minutos pode estar 1-0 pro Grêmio. Porque é nessa blitz que, se o Grêmio recuperar essa bola, o Grêmio pode explorar o contra-ataque. É o Grêmio que tem que se segurar. É o Everton que vai ter que trabalhar mais, é a defesa que vai ter que se segurar. Mas é um Inter com muitas dificuldades de construção também nos últimos jogos. Então, o Inter vai ter que fazer um jogo que não fez, a não ser contra o Ipiranga de Erechim ou contra o São Luís, que foi até com reservas, e o Grêmio vai ter que ter um dia trágico para poder perder o campeonato. O futebol, ele permite que a gente consiga né, debater sobre isso, porque, cara, a gente já viu tanta coisa acontecer, já vimos um 5-0 do Grêmio na Arena, já vimos um 5-2 do Inter no Estádio Olímpico, mas eu repito o que eu digo, rivalidade, você não negocia. Então, se o Grêmio tiver a chance de ganhar, que ganhe. Se você tiver a chance de golear, que goleie. Tudo dentro das 4 linhas, tá? A minha outra preocupação, e minha última preocupação, é para o ambiente bélico que se criou pela imprensa, pela parte da imprensa, narrativa, torcedores, dirigentes, com relação à arbitragem, com relação a algumas provocações que eu acho que fazem parte do jogo, mas que não podem descambar nem dentro do campo, muito menos fora dele. É um clássico que tem presença dos torcedores do Grêmio, 2.000 torcedores, que tem uma possibilidade do Grêmio dar uma volta olímpica dentro do Beira-Rio, que tem uma possibilidade, mesmo que remota, de o Inter fazer uma das maiores reversões da história do futebol, e aí a coisa se virar para um outro sentido. É um Grenal que pode terminar com aquelas cenas lamentáveis, né, dentro do campo, que a gente espera que não aconteça. Invasão pode acontecer, que a gente espera que não aconteça. Então, assim, isso tudo me preocupa, porque eu, que tenho a vantagem, se tudo der certo, quero comemorar o título. Eu não quero ficar pensando em coisas negativas, coisas ruins que possam acontecer. Se eu perder, cara, eu vou ter que aceitar, né, evidentemente, né, e espero que os torcedores que vão ao Beira-Rio que aceitem também, que é do jogo, é futebol. Mesmo que tenha erro de arbitragem, mesmo que a gente fique puto, é normal, é do jogo. O que não é do jogo é você extrapolar esse limite. Então, vamos lá, né? Um Grenal, ele nunca é normal, é um Grenal tenso por todos esses fatores e que vale só um campeonatinho gaúcho, mas a gente sabe que vale muito mais do que isso, né? Vale o nosso sangue, a nossa rivalidade, a nossa história. E que o Grêmio vá lá para confirmar essa história. Tô confiante, inclusive, que o Grêmio ganha de novo por mais um 2-0 e mete 5 no agregado. O que vocês acham? Tô louco? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Grêmio todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!